Amém. Muito importante esses pontos da cultura. Vocês veem que estamos fazendo esse vídeo todos os domingos para que você esteja se familiarizando com cada ponto dessa cultura. Uma cultura ela só se forma se ela for repetidamente ensinada e aí ela passa a ser praticada. Por exemplo, eu acabei de falar de uma iniciativa de evangelismo, de alcançar pessoas. É um dos pontos da nossa cultura. Fazer o que ninguém está fazendo para alcançar aqueles que ninguém está alcançando. Então, cada ponto dessa cultura, ela demanda ações nossas, alguma coisa que nós precisamos fazer ou não fazer. Mas gostaria de dar aqui um presente, uma lembrança às pessoas que nos visitam nesta noite. É uma lembrança que tem aqui dentro, um convite também. O convite é para que você, no final do culto, você possa estar com um dos nossos voluntários que vai apenas lhe pedir um minuto do seu tempo para perguntar como você se sentiu, se tudo correu bem, se você se sentiu bem aqui conosco. Então levante sua mão, seu braço e permaneça com ele levantado para que os nossos voluntários lhe entreguem essa sacola com essa lembrança e aí você estará já automaticamente convidado a estar no final do culto. Levante sua mão, por favor. Aqui temos uma pessoa, temos aqui também. Por favor, fique com sua mão levantada até que você receba esta pequena lembrança. Muito obrigado. Nós estamos tratando de uma série aqui na igreja. Iniciamos há 2 domingos atrás. Eu comecei, pastor Júnior deu seguimento semana passada. E hoje eu vou estar dando a sequência. Nós falamos a primeira semana sobre que Deus é o primeiro na nossa vida. Deus tem o direito de estar no primeiro lugar. Na segunda semana, quem lembra o que nós falamos? Foi semana passada. Quem lembra? Vamos lá, povo. Vencendo Mamon. Vencendo o espírito de Mamon. E é interessante que o pastor Júnior se identifica muito com essa palestra, né? Ele sempre falou muito sobre Mamon. E ele trabalha com mamão, aí ele sempre faz esse trocadilho, não é? Mas são muito importantes estas palestras. Hoje eu vou falar sobre aquilo que está aqui. É necessário mudar o coração. É necessário mudar o coração. É preciso que Deus faça algo do nosso coração, para que nós entendamos esse princípio do dar. Então, abra sua Bíblia hoje para o texto de Lucas capítulo 6, versículo 38, e nós vamos dar base àquilo que vamos falar nesta noite. Lucas 6, versículo 38, se você não trouxe Bíblia, vai estar aqui já no telão. Lucas 6, 38, e está escrito assim: Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Porque com a mesma medida que medirdes, também vos medirão a vós. Um dos erros que se comete em relação a esse texto é entender que Jesus está falando apenas de dinheiro. Jesus não está falando apenas de dinheiro, de posses, de bens. Jesus está revelando um princípio que se aplica a todas as áreas da nossa vida. É só você olhar o contexto desse texto, então veja o versículo 36 e o 37, são os 2 versículos anteriores ao texto que lemos, e veja o que Jesus está dizendo: Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ou seja, Jesus está passando um princípio que se aplica em todas as áreas da nossa vida. Ele não está falando apenas de dinheiro, ele está dizendo: se você der perdão, você receberá perdão.
Se você der misericórdia, você receberá misericórdia. Se você der compreensão, você receberá compreensão. E isso multiplicado. Se você der paciência, você será abençoado com paciência multiplicado. Jesus está falando das implicações do ato de dar. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que tudo aquilo que você der lhe será devolvido de forma multiplicada. Ele diz: boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Mas o que quer dizer isso? O que quer dizer essas 4 palavras que Jesus usou? Veja, no Velho Testamento, os fazendeiros, eles eram orientados pela lei de Moisés quando chegava o tempo da colheita, o tempo da cega, eles contratavam funcionários para fazer a colheita. E esses funcionários, eles tinham que colher apenas no centro da plantação. Os 4 cantos da plantação, eles não colhiam, porque eram destinados às pessoas pobres. Preste atenção nisso. Eles colhiam apenas no centro da plantação, e os 4 cantos da plantação eram deixados para que os pobres fossem lá e colhessem e levassem para as suas casas e tivessem o que comer. Os que eram contratados para fazer isso, eles não se importavam com o tamanho do cesto e nem com a quantidade de grãos que eles colocavam no cesto. Eles enchiam o cesto, levavam até a carroça, despejavam na carroça e voltavam ao centro da plantação e faziam isso de novo. Mas os que estavam nos cantos da plantação, os pobres, eles se preocupavam com o tamanho da cesta que eles pudessem carregar. Ou seja, a boa medida era o tamanho máximo do cesto que eles poderiam carregar para casa de volta. E geralmente eles andavam muitos quilômetros para poderem colher essas bênçãos que lhes eram reservadas nesses campos. Então eles escolhiam a boa medida, ou seja, o maior tamanho do cesto que eles pudessem carregar. E quando eles enchiam o cesto com os grãos, que podia ser qualquer tipo de lavoura, eles socavam, era uma medida recalcada, era uma boa medida, o máximo que pudessem carregar. Aí eles socavam os grãos dentro do cesto, para que abrisse mais espaço e coubesse mais. Então eles colocavam mais grãos depois de socar e eles sacudiam. Eles, como peneiravam aquilo, sacudiam para que mais espaço fosse aberto e pudesse caber mais. Era uma boa medida, recalcada, sacudida, e depois eles enchiam até transbordar, até estar sobrando pelos lados. E era assim que eles levavam para as suas casas. E Jesus está falando isso. Jesus está aludindo a isso que era muito conhecido dos seus ouvintes naquela época. Ele dizendo: se você der, será devolvido a você uma medida assim, da mesma maneira que era dada aos pobres. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ou seja, o princípio é: você sempre receberá mais do que aquilo que você der. O exemplo é a plantação. Você planta 2 grãos de milho, 3 grãos de milho. Nasce um pé de milho, que virá com várias espigas de milho, com centenas de grãos de milho. É o exemplo que Jesus está dando. Sempre aquilo que nós abrimos mão, sempre virá de uma forma multiplicada. A tentação dessa questão, desse princípio, é dar apenas com a motivação de receber de volta. Essa é a tentação. O receber de volta é a recompensa e não a motivação. O ser abençoado de forma multiplicada deve ser apenas a consequência, mas não a motivação para dar.
Porque é um princípio de mão dupla também. Você recebe tanto o bem que você faz, o bem que você dá, quanto o mal que você dá. É um princípio. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Quem semeia ventos, colhe tempestade. A multiplicação é certa. Então é um princípio de mão dupla. Nós recebemos o bem ou o mal que nós dermos. É a lei da reciprocidade. E o coração do doador, o coração de quem dá, e veja que Jesus está falando disso, de dar. Ele está interessado no coração de quem dá, porque é no coração que a motivação é gerada. Deus quer que nós entendamos a visão do dar e não do receber. Dar e não receber. Por isso, a motivação para dar não pode ser o receber. Porque senão nós não entendemos a visão do dar. Nós estamos ligados na visão apenas do receber. Por isso Deus precisa fazer um tratamento no nosso coração. Deus precisa mexer no nosso coração para que a gente entenda e pratique esse princípio do dar. O quadro todo do texto, você vai ver nos versículos 30 a 35 do 6. Vamos lá ver. Lucas 6, 30 a 35, isso é sempre voltando antes do texto que nós lemos primeiro. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe o tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei o bem e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os íntegros e maus. Então veja, a mensagem de Jesus é: dê, sem esperar receber de volta. Entenda a visão do dar. E quando nós entendemos e praticamos a visão do dar, nós nos tornamos iguais a Deus, que é o primeiro doador, é o primeiro exemplo. A mensagem é: deem a quem pedir, deem àqueles que não podem lhe pagar de volta, deem amor aos que não merecem, deem perdão àqueles que não merecem perdão, dê misericórdia aos que lhe fizeram mal, dê, sempre dê. Aliás, eu gostaria que alguém me desse, eu estou precisando de R$100 agora. Alguém pode me dar? Não, só... Opa. Obrigado. Se nós fizermos assim, Deus garante que receberemos muito mais em troca, mas não quando damos por querer a recompensa. Deus garante a recompensa quando nós damos pelo prazer simplesmente de obedecer a Deus e dar livremente. A recompensa vem porque o coração não está ligado no receber, mas no dar. Então nós precisamos analisar alguns tipos de coração. Tipos de coração que nesse movimento e que envolve esse princípio do dar. O primeiro é o coração egoísta. Todos nós já nascemos egoístas. Está lá na queda, Gênesis 3. Tudo que existe de ruim na raça humana está lá em Gênesis 3. Vem da queda do homem. O homem decaiu da graça e da glória de Deus, e nós por isso já nascemos egoístas. A primeira expressão de uma criança é o choro. E quem tem criança pequena em casa sabe, a criança ela chora, e isso pode ser traduzido: alimente-me,
Quando a criança está chorando, ela está dizendo: eu quero comer. Não é verdade? Troque a minha fralda. Eu quero colo, e isso é agora. Eu tenho bastante experiência com isso. A criança chora e ela está dizendo, ela está falando alguma coisa com isso, e ela está dizendo sempre: me sirva, porque ela mesma não pode fazer. Ela está dando ordens. Com 2 anos, a palavra predileta de uma criança é meu. Meu. A criança adora dizer que alguma coisa é dela, e isso não muda quando nós crescemos. Não muda. As mulheres, elas têm mais facilidade para repartir, para dar, não é? As mulheres, se elas vão comer juntas, uma é metendo o garfo no prato da outra. Agora, meta o garfo no prato de um homem, para você ver a briga. Você sabe aquele último pedaço que você está comendo, está reservando aquele último pedaço. Quem é que mete o garfo no seu prato? Uma mulher. Não é verdade? A vontade, assim, no homem que dá, né, é uma coisa interessante, mas as mulheres, elas não têm isso, os homens têm. Alguém aqui já teve experiência de levar a sua mulher a um lanche, a uma lanchonete, e você diz assim: eu quero um x-tudo duplo, carpado, eu quero uma Coca-Cola e quero uma porção de batatas. Aí você pergunta à mulher: o que você quer, meu bem? Ela diz: não quero nada não. Ótimo, aí quando vem o seu duplo carpado, o que acontece? Você já sabe que metade da batata, metade do sanduíche, metade da sua coca já está comprometido. Não é verdade? Isso é horrível. Por quê? Porque os homens não têm a mesma facilidade das mulheres para repartir, para dar. Isso está em nossa natureza. É algo que está dentro de nós. Por isso, Deus precisa tratar esse nosso coração egoísta. Um coração egoísta, ele quer acumular, ele quer evitar o compartilhar. E Deus vem e diz: eu quero transformar esse coração egoísta em um coração doador, igualzinho ao meu. A primeira coisa, a primeira cirurgia que Deus precisa fazer em nós é nesse egoísmo que nós temos, que não é nosso, mas está em nós. Nascemos com ele. Por isso a dificuldade para dar. O outro coração que nós encontramos é o coração maligno. O coração egoísta, ele age antes do dar. O coração egoísta, ele tem resistência a dar. Ele faz restrições ao ato de dar. Mas o coração maligno, ele vem depois. É a pessoa que começa a pensar o que poderia fazer com aquilo que deu, se não tivesse dado. Entende? É o coração que fica pensando: mas eu dei isso, mas eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo, eu poderia fazer tanta coisa com isso. Tanta coisa eu poderia fazer. É o arrependimento por ter dado. E é claro, Deus vai olhar isso no nosso coração e não vai se agradar. Como combater isso? Por que Mivo, ele foi tão rápido, ele foi tão ágil em me dar os 100 reais que eu pedi? Porque, irmãos, foi eu que dei a nota a ele. Foi uma dinâmica, entende? No começo do culto, a gente estava aqui conversando, aí eu saquei o 100zão e disse: Mivo, você vai segurar essa nota, ela é sua, até o momento que eu precisar dela. E eu vou pedir durante a mensagem. Então foi isso que aconteceu, mas eu disse: lembre-se, é meu. Não foi? De repente, né? Mas, sabe, irmãos, a forma de a gente tratar esse coração maligno é entender a quem pertence o que nós temos. Entender quem é o dono daquilo que nós temos. Quando nós temos essa perspectiva de que Deus é o dono de tudo que nós temos,
que Deus é a origem, que Deus é a fonte, que Deus é esse doador primeiro que temos porque Ele nos deu, fica fácil devolver, fica fácil dar. Quando nós não temos a perspectiva de que não somos os donos daquilo que temos, nós agimos como mordomos. Mordomos, simplesmente mordomos. Nós recebemos de Deus, Deus nos dá estrutura, capacidade, saúde, portas abertas, inteligência para gerar nosso sustento, gerar as nossas riquezas, porque a palavra diz que é de Deus que vem a capacidade para gerar riquezas. Mas nós muitas vezes estamos agindo como se fôssemos donos disso. E é por isso que o egoísmo impera, e é por isso que temos tanta resistência em dar, porque é nosso, é meu. Mas quando nós entendemos que Deus é o dono, Deus é a fonte, Deus é a origem, nós passamos a agir não como donos, mas como mordomos, administradores daquilo que temos, apenas isso. E na hora que Deus disser, eu quero, nós vamos ter muita facilidade para dar. E esta é a razão porque existem tantos que não têm a facilidade para dar, devolver a Deus, porque eles não entendem que foi Deus, eles não entendem que é de Deus, eles não entendem que Deus é o dono, eles são os donos. Essa é a maneira de tratar isso, irmãos. O coração maligno, ele precisa ser tratado da forma que nós entendamos, somos apenas mordomos. Eu ensino essa igreja há muito tempo, nós não somos represas de bênçãos. Nós não somos represas de bênçãos. Aquilo que Deus te deu e que está sobrando na tua vida não era para você. Não foi para você. Deus deu a você para que através das tuas mãos chegasse aquele que Ele realmente queria alcançar com aquilo. E essa é a razão porque tem gente com 100 pares de sapatos em casa. Essa é a razão porque tem tanta gente com guarda-roupa esbarrotando de roupa que não usa. Entende? Porque não entende que é o vaso, o meio pelo qual aquilo vai chegar a quem Deus quer dar. É meu, eu represo, eu nem uso, mas está aqui porque é meu. Eu gosto de abrir e ver o que eu tenho. Entende, irmãos? Estão entendendo? As mulheres estão entendendo, principalmente? Amém? Nós não somos represas de bênção, nós somos canais de bênção. Nós somos aqueles que são usados por Deus para abençoar. Ele nos abençoa para que nós tenhamos com quem acudir o quê? Ao necessitado. Você semeia e Deus, que é o dono da seara, Ele lhe dá mais para que você tenha mais semente, para que você receba mais, para que você possa acudir ao necessitado. Isso é ser igreja. É inadmissível alguém pertencer a uma igreja e passar fome, andar descalço, andar sem roupa. Aliás, eu vim aqui essa semana ali dentro de uma sala ali, está lotado de cereais, feijão, arroz, bolacha. Se você estiver precisando, fale com o Alisson, que eles fizeram um movimento e recolheram isso para dar. Agora, se ficar ali, vai estragar. Represa, está represado, está guardado, o rato vai comer, a umidade vai estragar. Nós não podemos deixar parado aquilo que pode abençoar a vida de outras pessoas. É por isso que Jesus diz, dê a quem pede, dê sem receber de volta, dê sem esperar recompensa, é a bênção do dar. Mas o coração egoísta, ele trabalha nessa hora, não é? O coração egoísta não deixa que a gente dê, o coração maligno se ressente por ter dado, mas nós precisamos ter um coração grato a Deus. Deus quer que nós tenhamos um coração agradecido. Agradecimento, gratidão é um sentimento que é gerado quando reconhecemos que algo foi feito por nós.
Algo foi feito a nosso favor. Aí eu te pergunto, o que Deus fez por você? De onde Deus te tirou? Como era a tua vida antes de conhecer a Jesus? Quais eram as tuas atitudes? Quais eram os teus comportamentos? De que maneira você vivia a sua vida antes de conhecer a Jesus? De que maneira você gastava o seu dinheiro? Existem aqueles, e eu me incluo nesses, que quando recebia o salário, não dava nem para pagar as dívidas de cerveja no bar. Fora as bocas de fumo, mas isso é outra história. Eu sei de onde Deus me tirou. Você sabe de onde Deus te tirou? Você se lembra como era a tua vida? Você se lembra de que maneira você gerenciava aquilo que Deus te deu? De que maneira você tratava os seus filhos, a sua esposa, o seu marido? Você se lembra? É Deus que resgatou você e tem abençoado a tua vida, tem te ensinado através da palavra a ser melhor do que o que você era. Não é verdade? Mas muitos de nós não lembramos, muitos de nós estamos, sabe, com aquele coração endurecido de que parece que Deus não fez nada por nós. Não lembramos que nós estávamos condenados, perdidos, completamente alijados da glória de Deus, da salvação. Deus espera que nós tenhamos um coração agradecido, um coração grato a Ele, um coração que reconhece que é dEle, que foi Ele. E aí quando Ele nos pedir alguma coisa, vai ser assim rápido. Alguém que tem um filho pequeno aqui, levante a mão. Filhos pequenos. Não. Você tem um filho pequeno? Aí o filho, como eu disse, ele quer as coisas, né? Ele pede as coisas, ele sempre está com alguma demanda. E aí seu filho pede um pacote de salgadinhos. Espero que ele não seja daqueles que se joga no chão do supermercado, né? E chora, né? Porque se eu estiver por perto, o negócio não vai prestar. Brincadeira. Mas o seu filho pede, aí você pega o dinheiro, pega o seu cartão e compra um pacote de salgadinhos para o seu filho. E dá a ele. Aí ele fica muito satisfeito, ele abre aquilo e começa a comer. Não é? Aí você, para testar o seu filho, você diz assim: filho, eu queria um pouco. Você já teve a experiência do filho dizer assim: não, é meu, não é? Não, é meu. Como é que você lê isso? Como é que você vê isso? O que você pensa disso? Quando você, que foi o agente abençoador, você foi o que deu, e você tem a possibilidade, a capacidade de dar 100 vezes mais do que aquilo que você deu, e você pede uma parte daquilo que você deu, e o filho diz: não, é meu. Como você se sente? Como você acha que Deus se sente quando você age como essa criança? Porque isso é infantilidade. Quando você é essa criança que recebe de Deus, sabe que Deus tem infinita capacidade de superabundar na sua vida, mas quando Ele te pede uma parte, você diz: não, é meu. Como você acha que Deus se sente? Eu acho que Deus olha e diz assim: não entendeu nada ainda, não compreendeu nada ainda, não sabe que eu sou o ar que ele respira, eu sou a fonte da vida que ele tem. Eu fui que o fiz, foi eu que o teci no ventre da sua mãe, eu que o sustento desde quando ele é aquela bola de sangue no ventre da sua mãe. Irmãos, é por isso que Jesus está aqui tentando fazer entender aos seus discípulos e a nós sobre o dar,
sobre a arte de dar, sobre a arte de ser bênção na vida de alguém, sobre a arte de repartir com as outras pessoas, sobre a arte de ser canal e não represa de bênçãos, ser canal, ser fonte, ser origem de bênçãos na vida dos nossos irmãos, e não reter, ser canal, origem, fonte da renda para o sustento da casa do Senhor, e não reter, ser o canal para que as coisas do reino de Deus aconteçam e não reter. Sempre lembro de um exemplo, que é um projeto. Os projetos de Deus não são frustrados, nunca são. Está escrito lá no Velho Testamento que Jesus, ele seria sepultado como rico. Está lá no Salmo 22, que Jesus seria sepultado como rico. E Jesus, quando veio nascer, e isso depois de Salmo, aí vai mais de 1000 anos. Jesus, quando nasceu pobre, filho de carpinteiro. E aprendeu o ofício de seu pai, também era carpinteiro. E Jesus vem e desenvolve seu ministério pobre. Quando ele larga a carpintaria, ele é sustentado por ofertas. Isso está escrito lá em Mateus, ele e seus discípulos. E aí chega o momento da morte de Jesus. Jesus é morto, foi crucificado. O normal seria Jesus ser deixado na cruz e ser jogado depois em qualquer vala, em qualquer lugar. Seu corpo seria jogado em qualquer lugar, era assim que acontecia. Porque era caro para sepultar alguém. Era caro comprar uma sepultura. Então ele foi crucificado como um ladrão, como um criminoso, seria jogado em qualquer lugar. Mas Deus escreveu que ele seria sepultado como rico. Como isso aconteceu? José de Arimateia, um membro do Senado, ele vai e pede o corpo de Jesus a Pôncio Pilatos, colocando em risco tudo que ele era e que ele tinha. E diz a tradição que ele perdeu a sua posição, ele perdeu uma série de privilégios que tinha no Império Romano por isso. Mas ele pediu o corpo de Jesus e foi-lhe dado, e ele colocou numa sepultura que ele havia comprado para a família dele. Aquele sepulcro do qual Jesus saiu sozinho, a pedra foi removida e ele ressuscitou. Mas agora pense, se José de Arimateia, que era um homem rico, e estava dentro do projeto de Deus que isso acontecesse, por isso Deus lhe deu a riqueza, para que no momento certo, do jeito que eu fiz comigo, eu vou lhe dar isso aqui, mas vai haver um momento que eu vou pedir de volta, porque eu tenho um propósito. Se no momento que Deus pedisse, José de Arimateia dissesse assim, é meu, eu ganhei, eu comprei, não vou dar para ninguém. Sabe o que aconteceria, irmãos? O que sempre acontece. José de Arimateia teria fracassado no projeto de Deus para a vida dele, que foi esse, de no tempo certo, no momento certo, servir a um projeto de Deus. Só que os projetos de Deus não se frustram. Deus tinha outra pessoa para pedir. O nome dele era Nicodemos. Outro que pertencia ao Senado romano e que era um discípulo secreto de Jesus, que foi procurar Jesus à noite. E Jesus disse a ele, importa-vos nascer de novo. Nicodemos com certeza seria usado por Deus diante de uma recusa de José de Arimateia. Nicodemos faria isso. E sabe, irmãos, é o que tem acontecido muitas vezes na nossa vida. Momento certo, quando Deus nos pede de volta aquilo que Ele nos deu por um projeto, por um propósito, quando nós negamos, nós deixamos de fazer parte do projeto, do sonho, da visão de Deus, mas Ele sempre vai ter alguém que faça isso. Deus sempre terá o plano B. E eu não quero
eu não posso permitir que Deus use o plano B na minha vida. Eu não posso permitir que Deus tenha que acionar outra pessoa, porque eu me recusei a ser útil ao reino de Deus. Nós precisamos pensar sobre ganância ou gratidão. Você já percebeu que é um favor continuado? Sabe, você faz um favor a uma pessoa, você serve a uma pessoa, e você se demora a servindo aquela pessoa, aquilo se torna um hábito. Para quem serve, sempre será um serviço prestado. Para quem recebe, se é continuado, começa a perceber, a enxergar aquilo como uma obrigação sua. Já tiveram essa experiência? De servir a alguém, de fazer um favor continuado a alguém, no dia que você não pode mais fazer, você é ruim, você não presta, você não é mais legal, você arranja um inimigo. Muitas vezes é assim que nós agimos com Deus. Muitas vezes é assim que Deus nos vê. Ele nos abençoa, continuamente nos abençoa, sempre nos abençoando. E às vezes nós estamos achando que é obrigação de Deus nos abençoar. Não é. Não é, é graça, é amor. É apenas por amor a você. Por isso a pergunta é: gratidão ou ganância? Gratidão ou ganância? Dê, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Vamos ficar de pé. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Qual foi a última vez que você abençoou a vida de alguém? Qual foi a última
última vez que você deu alguma coisa para alguém? Qual foi a última vez que você percebeu um irmão de menos posses que você, e você foi tocado pelo Espírito de Deus a dar alguma coisa a ele? Qual foi a última vez, irmão? Nós precisamos pensar nisso, porque o Espírito de Deus quer que nós vivamos de fato algo novo. O Espírito quer se mover no meio da igreja, não para trazer movimento, para trazer uma série de coisas que a gente às vezes confunde com espiritualidade. E Deus quer se mover através de nós para abençoar a vida uns dos outros, amém? Abençoar a vida uns dos outros. E muitas vezes isso não nos custa nada, é algo que a gente nem quer mais, é algo que a gente nem gosta, é algo que você comprou, que você guardou lá, nunca vai usar. E Deus está esperando o momento que você vai olhar para o corpo, discernir o corpo e vai dizer assim: Deus me deu algo para dar àquele irmão ali, está lá em casa, está lá mofando, e eu não posso ser represa de bênção, eu tenho que ser canal de bênção na vida das pessoas. Dar não é só dar dinheiro, não que você não possa dar também, não que você não possa ser movido por Deus a estar olhando e sendo sensível ao Espírito de Deus para que você abençoe a vida de alguém. Mas nós precisamos entrar nesse nível, nessa dimensão de sermos canais, de entendermos que Deus é o dono, Deus é a origem, Deus é o abençoador, e Ele não nos abençoa com mais do que aquilo que nós precisamos para nós mesmos. Se Ele nos dá mais do que nós temos, é porque tem que chegar na vida daquele que precisa daquilo, amém? Vamos viver algo novo, deixa o Espírito de Deus gerar em nós algo novo. Você é capaz de abençoar a vida de alguém, de trazê-lo para o impulso. Você é capaz de gerar a vida na vida de alguém que está morto e trazê-lo para receber do Espírito de Deus vida. Você pode orar, você pode investir, você pode abençoar a vida de alguém assim também. É dar, dê mesmo, dê com coragem, dê sem reservas, dê sem um espírito de ganância, dê, e Deus que é doador, Deus que é abençoador, Ele vai retribuir na tua vida uma medida boa, recalcada, sacudida e transbordante. Nós precisamos crer nisso. Deus quer nos abençoar, Deus está ansioso por nos abençoar, mas Ele precisa encontrar as condições para fazer isso, amém? Viva algo novo na presença de Deus. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. O Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia a tua igreja. Incendeia, 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 incendeia. Aleluia. Aleluia. A segunda quarta-feira do mês de agosto, nós vamos ter o primeiro culto da quarta-feira em agosto, na quarta-feira primeira. Na segunda quarta-feira será o nosso culto de ceia, ceia do Senhor, amém? Aí você vai pensar assim: mas pastor, e aí? Como é isso? Você vai saber na quarta-feira, na segunda quarta-feira, amém? Tem tudo a ver com o que eu falei aqui hoje, e você vai entender perfeitamente. Mas Deus quer que nós entremos numa nova dimensão, uma nova dimensão, amém? Pai, nós te pedimos a tua bênção sobre todos que estão aqui, sobre todos nós que viemos hoje à tua casa para adorar, para nos derramar diante do Senhor e aprender da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque dar
é melhor do que receber. Dar é aquilo que o Senhor tem como essência. O Senhor deu o seu Filho para que nós fôssemos salvos. O Senhor nos deu a vida, o Senhor nos deu essa terra, o Senhor nos dá tudo o que nós temos, e nós te agradecemos por isso, Pai. Abençoa a vida daqueles que hoje foram tocados pelo Teu Espírito e estão motivados a dar, a não reter nenhuma bênção, mas serem canais de bênçãos. Obrigado, ó Deus, por aqueles que estão orando por alguém para trazer no impulso e fazer com que essa pessoa seja exposta ao Senhor, ao Evangelho, ao Espírito Santo, e possa receber tudo aquilo que o Senhor quer derramar, Pai. Em nome de Jesus, te pedimos por essa semana, que seja uma semana debaixo da unção do Teu Espírito, da Tua bênção, da Tua proteção, da Tua graça, Senhor, e que nós possamos, durante toda essa semana, gozar da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Você que nos visita, lembre-se de parar ali com os nossos voluntários, que vão estar aqui pela frente também, para receber um abraço e ser recebido da maneira que você merece. Vão em paz, em nome de Jesus.